Meninas que estão começando agora, nós estamos estudando o livro de Êxodo, tá? Na verdade, nós já estamos finalizando o livro de Êxodo, nós estamos falando acerca do tabernáculo. Então, a gente vai dar uma recapitulada no tabernáculo, porque a última aula a gente tentou fazer ali na lousa, não deu muito certo por causa da iluminação, enfim. Não conseguimos fazer da forma que nós gostaríamos. E a gente começou a passar o conteúdo, começou a falar, as meninas ficaram, muita riqueza de conteúdo, as meninas começaram a ficar tudo com a cabeça, né, borbulhando. Então eu falei, vamos retomar de novo, pausadamente, pra gente poder compreender melhor, porque realmente o tabernáculo ele é muito complexo, né? A gente ainda aqui vai dar uma pincelada ainda, a gente não vai falar ele na completude, porque realmente é muito extenso se a gente for pegar mesmo para estudar minuciosamente, né? Então, ou seja, o tabernáculo, a gente sabe que ele está registrado lá no livro de Êxodo a partir do capítulo 25, tá? Quem quiser ir marcando, anotando, pode anotar, tá bom? Que a gente for falando. E o que era o tabernáculo, na verdade? O tabernáculo, ele era uma tenda portátil que seria usada pelo povo de Israel no deserto. Então, ou seja, eles estavam em peregrinação pelo deserto, eles precisariam se deslocar de um lugar a outro, então precisava dessa tenda portátil para que eles pudessem montar e desmontar, né? Devido a essa passagem deles pelo deserto até chegar em Canaã. A construção, a gente sabe que foi necessário ali doações para a construção do tabernáculo. E que doações foram essas? Foram as riquezas, os despojos ali que os hebreus ali pegaram do Egito quando eles saíram do Egito. Então, ou seja, quando eles saem do Egito, eles saem com riquezas. Só que Deus ele fala assim, olha, para construir o tabernáculo é necessária da participação do povo. Então ele pede ofertas e ali o povo voluntariamente começa a levar ouro, prata, tudo aquilo que é solicitado por Deus, né? Então, ou seja, a gente já estudou na aula passada acerca, não vou falar sobre isso, tá bom, gente? Depois eu vou colocar na apostila. Então, a gente já viu a respeito do material que foi pedido, tudo, só que dentre eles foi pedido 3 tipos de materiais que a gente vai se aprofundar um pouco mais, que é o cobre, a prata e o ouro, né? O bronze ou cobre, né? A gente viu que ele é um símbolo do juízo de Deus. Então, quando fala de julgamento de pecado, fala da questão, já ouviram a expressão assim, o céu tá de bronze, justamente por causa dessa questão da separação entre o pecado e o povo. A gente pode ver que a gente está vivendo isso na situação atual. A gente vai orar, parece que a gente sente um peso. Por quê? Por causa do pecado, né? Então o pecado faz separação entre Deus e os homens. Só que o homem, ele precisa reconhecer que ele precisa de um salvador para poder se chegar até Deus, né? Então, ou seja, a gente vai ver também lá em Números, no capítulo 21, do versículo 7 ao 9, falando a respeito daquela serpente de metal que foi levantado no deserto. Então, fala acerca do julgamento de Deus ali, né? Quem olhasse para aquela serpente seria poupado, manteria-se vivo, né? Então, ou seja, toda vez que a Bíblia fala a respeito de cobre, de bronze, está falando a respeito do juízo de Deus, né? É por isso que as peças ali, quando a gente vai entrar no tabernáculo, as peças do átrio ali, do pátio, elas eram todas revestidas de cobre. Por quê? Porque ali no átrio aconteciam os ritos de purificação. Então, ou seja, ali que o cordeiro era morto e ali que se lavava-se as mãos para poder entrar no lugar santo. Então, ou seja, toda vez que a gente fala de cobre, a gente está falando a respeito do juízo de Deus, né? Acerca do pecado, o julgamento de Deus contra o pecado. Já a prata ela apontava para a redenção. E Jesus também ele foi vendido por 30 moedas de prata. E a gente sabe que desde lá do Jardim do Éden, quem está aqui com a gente desde o início, sabe que toda a história da Bíblia, toda a narrativa se dá ao Gênesis, que é ali a base de tudo.
Às vezes as pessoas falam assim, por onde eu começo a ler a Bíblia? Tem gente que começa a ler pelo Evangelho, tem gente que começa a ler a Bíblia às vezes por Atos, vamos começar pela história da igreja. Eu sempre indico ler pelo início. Por quê? Porque você vai entender as bases de todas as doutrinas da Bíblia. Tudo está no início. Todas as bases de doutrina bíblica estão no início. Já o ouro, ele representa a divindade e o celestial. O ouro, ele estava no tabernáculo, na Arca da Aliança, no propiciatório, que é a tampa da arca, né? No altar de incenso, no castiçal, que na verdade a gente vai ver, né, principalmente as meninas que estão entrando agora, que não é o nome correto a se falar castiçal, né, na menorá, e na mesa da preposição. Além do ouro, da prata e do cobre, também foi usado para a construção do tabernáculo pelos de cabra, peles de carneiro, peles de texugo, tecido azul, púrpura, que é roxo, carmesim, vermelho, e linho, que é o branco, né? E também madeira de cetim. Então, ou seja, Deus, ele tinha um padrão e a gente deve se atentar a isso. Quem quiser anotar isso, gente, anota e deixa bem assim anotadinho. Deus tem um padrão. Quando Deus ele fala para Moisés assim, fazei conforme o modelo, igual eu já falei para vocês, vamos supor, eu tenho essa caneta aqui. Como que eu vou fazer uma caneta igualzinha, né, se eu não tiver um modelo? Então, ou seja, eu só vou fazer um modelo se eu tiver a referência. Então, ou seja, se Deus falou, faz conforme o modelo, é porque já existe um outro tabernáculo. E a gente vai ver isso lá no livro de Apocalipse, que existe um tabernáculo celestial. Então, ou seja, voltando para o tabernáculo terrestre, a estrutura dele, como é que era? A gente sabe que a entrada dele ficava para o leste, né? Isso eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, gente, porque isso daqui é aqui que vai começando a pegar, né? Até onde eu falei aqui tá simples. Agora, a partir daí, vai começando a pegar um pouquinho mais. Então, bastante atenção pra gente poder entender o restante, tá? O tabernáculo, a entrada dele ficava pro lado leste. A gente sabe que é do leste que nasce o sol. É por isso que a porta era do lado leste. Era do lado leste também, porque o que acontece? Na divisão das tribos, a gente vai ver que a tribo de Judá, ela ficava do lado leste, e Jesus, ele veio da tribo de Judá. Quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a porta, na verdade ele está falando acerca do tabernáculo. Então, ou seja, a divisão das tribos, como é que era? O tabernáculo estava aqui, do lado leste, né? Quem quiser anotar, pode anotar, tá, gente? Estava a tribo de Judá, a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. No lado norte estava a tribo de Dan, a tribo de Asser e Naftali. Na região sul estava a tribo de Ruben, a tribo de Simeão e a tribo de Gade. Já na região oeste estava a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Então, ou seja, as tribos, elas estavam divididas em 4 grupos. Só que aonde que estão os levitas nesse meio todo, né? Os levitas, a gente sabe que Deus separou eles para servir ali no tabernáculo. Só que os levitas, eles tinham uma função muito específica também na questão de território. Então, ou seja, do lado leste ficava Moisés e Arão, junto com a tribo de Judá, junto com a tribo de Issacar e junto com a tribo de Zebulon. Do lado norte ficava os levitas, gente, vou até ler com vocês para vocês entenderem, porque acho que foi isso que pegou na aula passada, que as meninas não estavam entendendo. Vamos ler lá em Números. A gente vai dar uma pulada legal aqui só para vocês entenderem como que ficou a divisão das tribos. Foi aqui que pegou o negócio. Números, a partir do capítulo 2, a gente vai ver essa divisão que eu falei para vocês das tribos. Então, assim, depois quem quiser anotar, gente, anota para vocês lerem, entenderem, compreenderem melhor. Porque eu tô falando de uma forma, assim, bem resumida, mas para vocês entenderem o contexto, é claro que a Bíblia, ela vai dar um norte para vocês. Então, ou seja,
No capítulo 2 vai falar a respeito das tribos. Só que chega no capítulo 3 vai falar a respeito da tribo de Levi, como que seria a divisão. E no capítulo 3, no versículo 21, vai falar a respeito de Gerson, que era da família dos levitas. A gente vai ver também os coatitas, que também fazem parte da tribo de Levi. Isso daqui a partir do versículo 27 do capítulo 3 de Números. Então, ou seja, tem os gersonitas, os coatitas, depois vai falar a respeito dos meraitas, que são classe de levitas. E essas classes de levitas, elas ficariam divididas entre as tribos. Então, do lado norte, ficaria os meraitas, do lado oeste, os gersonitas, do lado sul, os coatitas e do lado leste, Moisés e Arão. Então, ou seja, gersonitas, meraitas, coatistas e Moisés e Arão, todos eles eram da tribo de Levi. Então, ou seja, a tribo de Levi estava nos 4 pontos, norte, sul, leste e oeste. Então, ou seja, as tribos, elas estavam divididas, né, nesses 4 pontos que a gente conhece também por pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Só que ao redor do tabernáculo, né, em cada lado, tinha essa classe de levitas, né, os meraitas, os gersonitas, Moisés e Arão e os coatitas no sul. Então, ou seja, cada hemisfério representa uma estação do Criador, que determinou o local exato, Deus determinou o local exato para que cada tribo se localizasse. E olha uma coisa interessante, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, ó. Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, diz assim. Eu vou ler um pouquinho antes, gente, eu vou começar no versículo 1 para vocês entenderem o contexto. Diz assim, ó. João, né? Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha que interessante, se atenta aos detalhes. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas depois que dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito e eis que um trono estava posto no céu e havia um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. E assentados sobre os tronos vi 24 anciões vestidos de vestes brancas e tinha sobre eles, nas suas cabeças, coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha esses detalhes, gente, presta atenção. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal com o rosto de homem, e o quarto animal semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Gente, olha que interessante. Aqui João, ele tá tendo uma visão do trono de Deus, né? A gente vê que João, ele tá tendo uma visão ali, ele é arrebatado em espírito, porque aqui no capítulo, aqui nos diz isso, capítulo 4, que ele é arrebatado em espírito, e ele começa a contemplar o trono de Deus e o que havia ao redor do trono. E é interessante porque ele vê sair do trono relâmpagos e trovões e vozes, e isso faz lembrar que a gente viu lá em Êxodo, que a gente vai ver, eu não vou ler não, gente, para não tomar tempo, mas lá em Êxodo, e quando Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus ali, Deus ele desce e se revela ao povo, e acontece exatamente o que a gente acabou de ler ali em Apocalipse, que tá em Êxodo capítulo 19, diz assim, ó, versículo 16,
E aconteceu que ao terceiro dia ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então, ou seja, Deus estava se revelando ali para o povo de uma forma, gente, que João ele viu no céu. E olha que interessante, esses animais aqui que a gente vai ver aqui, que João ele vê, são os querubins. E a gente vai ver que os estandartes das tribos de Israel tinha essa representação também de leão, né, de bezerro ou de boi, algumas pessoas vão dizer boi, né, bezerro, homem e águia. Então, ou seja, João ele tá tendo uma visão do tabernáculo celestial. Moisés ali, ele viu, né, o povo, ele viu Deus descendo ali, é uma representação, na verdade, do que Deus ele estava mostrando que existe na eternidade, né, o tabernáculo celestial. Deus ele quer habitar no meio do povo. Deus ele quer habitar no meio do povo. E Deus se revela da mesma forma que Deus se revelou ali para Moisés, é como João ele vê manifestado numa plenitude muito maior. João ele tendo essa visão do tabernáculo celestial, lembra, né, essa passagem que eu falei para vocês de Moisés, quando Deus mandou que se atentasse para o povo construir. É engraçado, olha para vocês verem como que Deus ele é perfeito, né? O povo precisou se preparar durante 3 dias, para que eles pudessem experimentar dessa glória de Deus. Então, ou seja, eu não posso experimentar a glória de Deus de qualquer maneira, é necessário um preparo, né? Então, ou seja, quando Deus fala para Moisés, fazei conforme o modelo, na verdade o que Deus estava mostrando para Moisés é a representação do que existe no céu, né? Existe o verdadeiro, vamos dizer, tabernáculo no céu. Por isso que lá em Colossenses fala que as coisas da antiga aliança são sombras daquilo que estavam por vir, justamente porque é uma representação do que é eterno, o que a gente vive, né? Então, assim, é o que eu sempre falo para as meninas aqui. Não tem como a gente desconectar o físico do espiritual, porque na verdade eles estão conectados com a gente desde a nossa concepção. Por quê? Porque Deus nos fez corpo, alma e espírito. Então, ou seja, por mais que tem pessoas que falam assim, não dá para ser espiritual o tempo todo. Peraí, como é que não dá? Eu vivo uma vida natural, focando e visando o espiritual, baseado no espiritual. Porque as leis que regem o nosso mundo físico são leis espirituais, né? Então, ou seja, voltando para a questão dos querubins, né? A representação dos querubins, o que era? Guardar, cobrir. E na verdade, querubim já está no plural para nós, porque no hebraico, no original é querube, né? E querube significa o quê? Guardar, cobrir. Então, ou seja, olha só que lindo, gente. A tribo de Levi, eles tinham essa representação, né? As tribos ali, de leão, de águia, de boi, que eram os estandartes deles. Então, ou seja, a tribo de Levi, elas guardavam ali o território do tabernáculo, né? E, ou seja, eles também estavam ali guardando a glória de Deus, porque ninguém podia entrar no tabernáculo, ninguém poderia manusear nada no tabernáculo se não fossem os levitas. Então, ou seja, eles guardavam a glória de Deus. Ezequiel tem essa mesma visão. Ezequiel, no capítulo 1, a gente vai ver também Ezequiel tendo a visão dos querubins. E a gente vê que ele vê detalhadamente como que eram esses querubins, aonde eles estavam. Depois vocês leem, tá? Só tô dando uma pincelada porque não dá pra gente entrar muito a fundo, tá? E a gente vai ver também em Gênesis, como eu falei para vocês, no capítulo 3, versículo 24, que é a primeira vez onde a gente vê falar sobre os querubins. Por isso que é bom, gente, ler a Bíblia do início, para a gente poder entender o contexto. Quando a gente vai para o início, a gente começa a entender todo o contexto da Bíblia, né? Então, no capítulo 24, no capítulo 3, versículo 24, diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente. Olha só, gente, ao oriente do jardim do Éden. O oriente é o quê? A porta, né? Na porta do jardim, na entrada do jardim. E uma espada inflamada
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, ou seja, quando o homem peca, o próprio Deus ele coloca ali querubins ao oriente do jardim. Por que no oriente? Porque o oriente é a porta de entrada. Então, ou seja, o sol nasce do leste, a porta de entrada do tabernáculo era no leste. Jesus, ele é a porta, Jesus é o sol da justiça. Então, ou seja, tudo faz referência a Jesus. Por isso que eu falo, gente, olha, é claro que o tabernáculo é totalmente cristocêntrico, mas a Bíblia num todo ela é cristocêntrica. Todos os livros, né? Por mais que a gente ache que não, todos os livros vão falar a respeito de Jesus. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus revelada, né? Então, ou seja, a gente começa a estudar, a gente começa a entender que Deus ele é perfeito, né? A palavra de Deus ela se completa em tudo quando a gente começa a estudar minuciosamente, não de forma literal. A gente lê a Bíblia muito literal, por isso que muitas vezes a gente não compreende o que é dito, o que é falado, até a respeito dessa questão das tribos, né? As meninas entrou meio em conflito, como é que era? Eu nunca estudei sobre isso. Mas por quê? Porque a gente, não que a gente não saiba, é que a gente não presta atenção nos detalhes, né? Então, ou seja, quando vocês forem ler a Bíblia, principalmente as meninas que estão chegando agora, eu tô falando isso, porque as outras que estão aqui já há mais tempo já sabem que, né, a gente sempre enfatiza isso. Leem com atenção, minuciosamente. Quem não tem hábito, mas pega um lápis, grifa, se tem dó de riscar com a caneta, risca, ou pega um papel, vai anotando, para que vocês possam entender e compreender melhor o conteúdo da palavra, né? Então, ou seja, a entrada era pelo lado leste, né? Como eu li para vocês, falei para vocês que em Lucas o Senhor tem nome de Oriente do Alto, né? Então, ou seja, por que Oriente? Porque, né, como nós já falamos, a luz do sol, o sol nasce do leste. A gente vai ver também em Isaías, no capítulo 9, versículo 2. Gostaria de ler com vocês aqui. Isaías 9, versículo 2. Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tá achando muito difícil? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Então, vou ler aqui, ó. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim: E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quem é essa luz? É o próprio Jesus. A gente vai ver que o livro de Isaías, ele é um livro que profetiza acerca do Messias. Então, ou seja, essa luz é o próprio Jesus, até porque ele fala, eu sou a luz do mundo, né? Jesus, ele é a luz. Ele traz o esclarecimento, o entendimento e ele nos leva até Deus. Porque a gente vê que, olha só como que Deus é perfeito, gente. Quando o homem peca, Deus ele retira o homem do jardim. O homem é expulso do jardim. Por quê? Porque ele perdeu a desobediência, o pecado, afastou o homem e Deus. Então, ou seja, Deus ele guardou a glória dele ali, o jardim, o Éden, na verdade, ele não é um jardim, né? Tem gente que fala o jardim do Éden. Na verdade, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que plantou um jardim no Éden, né? Então, não é jardim do Éden, a gente fala por hábito, mas na verdade, Deus plantou um jardim no Éden. O Éden é um ambiente espiritual. Então, ou seja, esse jardim, na verdade, o homem perdeu essa comunhão com Deus, né? E Deus ele coloca esses querubins ali para guardar a glória dele na porta de entrada. E Jesus ele vem o quê? Ele vem abrir a porta, abrir o acesso para que nós venhamos novamente se relacionar com Deus. Então, ou seja, quando Jesus ele morre ali, que o véu do templo ali, do tabernáculo, né, é rasgado, a gente vê que Jesus ele nos dá livre acesso. Por quê? Porque ele morreu, ele pagou o sacrifício lá atrás. Porque Deus falou o que para Adão? O dia que comer desse fruto, certamente morrerás. Então, ou seja, a nossa sentença era de morte. E como era uma vida por outra vida, Jesus veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Então, ou seja, ele é a porta, né? Ezequiel, no capítulo 43, Ezequiel 43, versículo 1 ao 5, também fala a respeito dessa porta.
do Oriente. Diz assim, ó, eu vou ler para não tomar tempo, tá, gente? Ezequiel, capítulo 43, versículo 1, do 1 ao 5, diz assim: Então me levou à porta que olhava para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como a visão que tivera quando vim destruir a cidade, e eram visões como a visão que tive junto ao rio Quebar. Então, ou seja, a visão do rio Quebar é ali do capítulo 1, que ele vê os querubins. E caí sobre o meu rosto, olha só, Ezequiel também caiu sobre o seu rosto, ou seja, o peso da glória de Deus, ela causa temor. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Então, ou seja, a porta de entrada é pelo leste, né? A porta de entrada é pelo leste, e isso é espiritual também, né? Então, ou seja, quando a gente vê ali em Gênesis capítulo 1, versículo 3, como eu falei para vocês, que Deus fala, haja luz, ali é o princípio da revelação de Deus, é o princípio de Deus se revelar aos homens, porque daí Deus começa a criar a partir dali. Então, ou seja, a partir dali a gente começa a ter entendimento de tudo que é criado, de tudo que Deus ele faz sobre a terra. Então, ou seja, Jesus ele fala que ele é a porta. Isso está em João, capítulo 10, versículo 9. Ele fala, eu sou a porta, né? Ele é a porta. Então, ou seja, entrando pela porta, né? Olha que interessante, como eu falei para vocês, a divisão das tribos. Jesus ele veio da tribo do quê? De Judá. Judá, a tribo de Judá, a gente vai ver lá em Números capítulo 2, ficava a qual lado do tabernáculo? Ao lado leste. Então, ou seja, Jesus ele veio do lado leste, da tribo de Judá, né? Então, ou seja, entrando pelo tabernáculo, entrando por essa porta, a gente já vê ali o altar de bronze, que era o altar do sacrifício, né? Isso tá lá em Êxodo, onde a gente leu ali no capítulo 25, a partir do capítulo 25, né? Que fala a respeito dos utensílios do tabernáculo. Então, ou seja, o altar de bronze, o altar do holocausto, no caso, né, do sacrifício, tipifica a Cristo e o seu sacrifício perfeito para a nossa redenção. A gente vai ver Hebreus falando a respeito disso, que Cristo ele é o sacrifício perfeito, né? Depois, logo à frente do altar, existia a pia da purificação. Era para o sacerdote se purificar antes de entrar no lugar santo. Em Êxodo 30, né, já está em Êxodo 30, versículo 18, que fala a respeito da pia. E a pia representa a santificação. Então, ou seja, eu entro por essa porta, eu reconheço o sacrifício de Jesus e eu preciso me santificar. Ou seja, é o que eu sempre falo também, né, gente? Deus, ele chama Jacó, mas ele se recusa a deixar Jacó do jeito que ele é, porque Jacó precisava ser tratado. Mas quando Deus ele chama Jacó, ele já está vendo Israel. Então, ou seja, Deus quando ele nos chama, por isso que é interessante quando Deus ele fala assim, olha, eu tenho uma obra para fazer e eu tenho uma obra na sua vida. E às vezes você olha e você fala assim, ai Deus, mas imagina, eu não me sinto capaz. É igual Moisés. Deus chamou ele para ser libertador. Ele não se sentiu capaz. E realmente, gente, vamos pensar pelo lado assim, né, racional da situação. Imagina, ele sabia que Faraó oprimia o povo, né? Ele devia estar com medo, com certeza, né? De ter que enfrentar o Faraó. Porque, ou seja, ele ia lá, né, bater de frente com o Faraó, pedir para libertar um povo que Faraó queria manter cativo. Então, ou seja, ele fala para Deus, não, mas eu não sei falar. E daí, o que Deus fala para ele? Mas quem fez a boca de quem fala? Ah, Deus, mas eu sou gago, né? Então, peraí, não tem problema. Vai, Arão vai com você. Então, ou seja, não tem desculpa. Por quê? Porque Deus, ele não olha o hoje. Ele já vê lá na frente. É o que eu sempre falo aqui. Quando Deus, ele chama Jacó, ele já vê Israel. Ele não vê Jacó só. Então, ou seja, Deus, ele conhece o futuro.
né? Então a gente precisa ter uma vida de santificação, uma vida separada para servir. Para servir. Por quê? Porque o próprio Deus, ele fala que nós somos geração eleita, lá em Pedro, né? 1 Pedro. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então, ou seja, nós fomos chamados para ser sacerdócio real, somos geração eleita. Assim como o povo de Israel na antiga aliança foi chamado, né? Deus, ele vem através de Jesus aperfeiçoar esse chamado estendido a todos, tanto judeus quanto gentios. Porque o que acontece? O povo ali, eles não podiam entrar diretamente no tabernáculo, eles podiam entrar ali no pátio, né? Então, ou seja, tem níveis que eu vou poder entrar. Existem níveis que eu vou poder entrar. Então, ou seja, reconhecer o sacrifício de Jesus e me santificar é um nível que todo mundo pode entrar. Só que entrar no lugar santo já é outro nível. Quando Deus, ele fala a respeito desse tabernáculo aqui para Moisés, Deus já está falando acerca da eternidade. E é interessante porque às vezes eu fico parando para pensar, aquele povo estava vivendo aquilo tudo e nem imaginava que fazia parte de um plano tão excelente de salvação, né? Olha que coisa linda, né? Então, ou seja, passando do pátio, indo para o lugar santo, a gente via a mesa dos pães do lado direito. Haviam 12 pães e todos os sábados esses pães eram trocados, né? O significado da mesa é a comunhão, né? É a comunhão de Deus com o homem, né? Jesus, ele é o pão da vida. A gente já falou a respeito do pão, né? O homem, ele tinha um pão diário ali no Jardim do Éden, porque o pão é o que? É o alimento. Na viração do dia, é que na verdade, gente, a gente precisa se atentar a isso. Para nós, o dia tá acabando, né? No final da tarde. Só que ali, no calendário de Deus, o dia está iniciando. Então, ou seja, no nosso final da tarde, né? No início do dia do calendário de Deus, ele vinha se encontrar com o homem e se relacionar. Ali era o pão diário dele, ele tinha comunhão com Deus. Só que quando o homem, ele peca, ele sai do jardim, o que Deus fala para ele? Qual que é a sentença sobre o homem? Né? Por quê? Porque Deus trabalha com hierarquia. Deus, ele fala para o homem o que? Olha, do suor do teu rosto comerás o pão. Então, ou seja, o pão agora você vai ter que se esforçar, você vai ter que trabalhar para poder comer. Só que Deus, ele não está falando só acerca do pão físico, né? Você precisa trabalhar, ele está falando a respeito do pão espiritual, que na verdade é o nosso alimento para a nossa alma. Então, ou seja, o pão custa, por quê? Porque custa o suor do rosto. Então, ou seja, essa mesa dos pães revela a comunhão entre Deus e os homens. Traz referência à eternidade, de quando nós estivermos com Deus e voltarmos a esse plano original. Que é igual eu falo pra vocês, gente, a gente tá vivendo um ciclo. Ó, vocês podem ver, Deus é cíclico, a vida é cíclica, existem os ciclos, né? E tudo volta igual primavera, verão, outono, inverno, é um ciclo, né? O calendário de Deus é um ciclo, tudo é um ciclo na nossa vida. Então, ou seja, qual que é o ciclo da eternidade? Caímos e pecamos no Jardim do Éden. Estamos dando a volta para retornarmos aonde caímos, né? Deus, é igual eu falo, Deus, ele não tem, ele tem o plano dele estabelecido. Deus, ele não tem plano B. Para nós é um plano B, porque se a gente não cumpre aquilo que Deus, ele quer que nós cumpramos, ele nos faz andar por outra rota, mas a gente chega no destino que ele quer que nós chegamos. Então, ou seja, quando o homem, ele perde esse pão, essa comunhão com Deus, Jesus, ele vem e fala: eu sou o pão da vida, né? Eu sou a comunhão entre vocês e Deus, eu sou o caminho que leva vocês até Deus. Gente, vocês estão entendendo a complexidade que é o tabernáculo? Como que o tabernáculo é rico e fala a respeito de Cristo? Por isso que eu falo, eu sempre enfatizo muito isso, gente. Eu falo, gente, não tem como a gente falar assim, a antiga aliança, o Velho Testamento já passou, é para o povo hebreu. Não. Se não existisse a antiga aliança, a gente não teria a nova aliança, né? E por que existe uma nova aliança? Que na verdade, eu sempre gosto de falar testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento é o sacrifício perfeito. O testamento a gente só faz e só tem validade quando alguém morre.
Então, ou seja, Jesus, ele morreu. Por isso é uma nova aliança, né? Porque ele veio para cumprir o juízo de Deus lá atrás, que era o homem morrer em consequência do pecado. Ele veio, ele morreu, e ele veio para cumprir a lei, né? Não só essa lei mesmo, mas toda a lei que Deus estabeleceu. A gente vê na vida de Jesus se cumprindo várias outras leis que Deus estabeleceu. E a gente vai ver no decorrer dos estudos, né? Então, ou seja, para a gente poder antecipar, porque as horas passam, os pães eram destinados aos sacerdotes, né? O pão não era para qualquer pessoa, era só os sacerdotes que podiam comer. Só os sacerdotes podiam se alimentar dos pães, né? Por isso que Deus, ele nos chama de sacerdócio real, porque só quem é sacerdote tem acesso ao tabernáculo. Só quem é sacerdote é que tem acesso aos pães da comunhão. Então, ou seja, a gente precisa ter uma vida voltada, devota a Deus mesmo, para que nós venhamos ter comunhão com Deus, para que nós venhamos se relacionar com Deus. Então, ou seja, a partir da morte de Jesus, o véu se rasgou, né? Como eu falei para vocês, e todos nós fomos feitos sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e Apocalipse 5, versículo 10, fala a respeito, né, disso. Então, ou seja, de um lado havia a mesa dos pães, do outro lado estava o candelabro, que hoje nós vamos corrigir e vamos chamar pelo termo correto, menorá. Ela ficava do lado esquerdo, era de ouro batido, puro, e era moldado. A palavra menorá vem de manor. Manor significa feixe, galho. Olha que interessante, gente. O feixe era algo que era usado junto com o combustível para fazer uma tocha. Vocês podem ver, principalmente filmes antigos de época, assim, né? Que conta a história da Idade Média. Vocês podem ver que às vezes aparecem aquelas tochas com aqueles galhos, né? Ou de trigo, ou feixe, de qualquer matinho seco. E eles colocavam fogo naquele, e eles andavam, né? Pelas florestas, pelos lugares, isso em filmes, com essas tochas. Então, ou seja, manor vem do hebraico, né, que significa feixe, e esse feixe, na verdade, usado com combustível, ele servia como tocha para iluminar o ambiente. Então, a gente entende também quando Deus ele fala, olha só, gente, para Jeremias, vou até ler com vocês, Jeremias, vamos abrir a Bíblia, para a gente contextualizar melhor, para não ficar vago esse assunto no ar, para a gente poder entender. Jeremias, no capítulo 1 ali, Deus ele começa a falar com Jeremias, se revelar para Jeremias. No capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que vê, Jeremias? E disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E a gente vê esse versículo, a gente não entende muito bem, né? O que tem a ver uma vara de amendoeira com Deus velar pela palavra dele, né? Parece que não tem muita lógica, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, porque tem o pessoal aqui no Face que tá acompanhando, tô fazendo ao vivo aqui pelo Face também, tá, gente? Pro pessoal acompanhar, porque depois eu vou salvar essa aula, vou colocar lá no canal. Então, ou seja, por que Deus ele fala, ele compara a palavra dele com uma vara de amendoeira, né? Parece meio ilógico quando a gente, né, vai ler o texto, literalmente, né? Por isso que a importância da gente ler o texto e estudar o texto, entender o texto, para a gente poder compreender o que Deus ele queria dizer. A amendoeira, ela é uma árvore que ela começa a florescer ainda no inverno, no final do inverno para o início da primavera. Então, ou seja, quando a amendoeira ela começa a florescer, significa que a primavera está perto. Então, ou seja, por certo a primavera chegará, por certo o tempo da escassez vai passar e vai chegar o tempo da primavera. Por isso Deus ele fala que vela pela sua palavra. Por quê? Porque tão certo como uma vara de amendoeira floresce ainda no inverno, significa que virá a primavera. Então, da mesma forma que isso acontece, eu velo pela minha palavra para cumprir, ou seja, a minha palavra irá acontecer. É o que Deus estava querendo dizer para Jeremias. Então, ou seja,
A amendoeira é a árvore que vela, né? Ela é a primeira a florescer na transição de estação do inverno para a primavera, como eu falei para vocês. E daí a gente vê que a palavra de Deus é o quê? É o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele é a palavra de Deus. Lá em João a gente vai ver que o próprio João, ele vai falar, né, acerca de Jesus. Ele fala assim: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, o verbo, era Deus, e estava ele no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ou seja, Jesus, ele é a própria palavra. E olha que interessante, gente, quando a gente vai estudar os pontos cardeais, a gente vai se aprofundando um pouco mais pra frente a gente vai entrar nessa questão de se aprofundar um pouquinho mais para entender a questão das estações, das festas, enfim, né? Então, ou seja, quando Deus ele fala para Jeremias que ele vela sobre a palavra para cumprir, é justamente porque a amendoeira, ela tão somente quando ela floresce é porque está chegando a primavera. Então, ou seja, por mais que o cenário esteja totalmente dizendo que não, a amendoeira, quando ela começa a florescer, me mostra que mesmo com o cenário totalmente contradizendo, a primavera está chegando. Então, ou seja, a vara de Arão também floresceu. A gente vai ver isso em Números 17, né? Eu gostaria de ler com vocês aqui João, capítulo 15, versículo 8. João, Evangelho de João, capítulo 15. Gente, por que vocês estão tudo com a câmera desligada? Vocês não estão querendo aparecer, não? Estão com vergonha, é? Antes vocês deixavam a câmera ligada, agora só eu fico olhando aqui pro nada. A irmã Maria, irmã Maria indo pro serviço. Gente, olha só que exemplo, as irmãs. A irmã Rosângela, pelo jeito, tá no serviço também, né? No serviço, isso mesmo. Olha que bênção, você tá vendo, gente? Ó, quem tá assistindo aqui, não tem desculpa pra vocês falar que vocês não querem aprender Bíblia, que vocês não querem estudar. Ó, as irmãs estão no serviço, a irmã Maria tá no ônibus indo pro serviço e tá aqui acompanhando o estudo. Que bênção, Deus abençoe vocês, viu, meninas? Então, ó, capítulo 15, vamos lá, de João. Obrigada, porque estou trabalhando também. A irmã Hilda também, né? Aí, tá vendo? Gente, não tem desculpa. Quem quer... Eu vou ter que desligar, porque 8h45 aí eu já entro no trabalho, mano. Na hora que eu sair é por causa que já deu o horário, tá bom? Ah, ok. Não, mas vai ficar salva essa aula. Depois eu vou colocar lá no grupo, tá bom? A irmã pode acompanhar depois. Gente, então, não tem desculpa, né? Quem inventa desculpa é porque não quer fazer, né? Igual hoje eu tava tão cansada, eu falei, meu Deus, fui dormir tarde ontem. Eu falei, ai, que canseira, mas quem quer, gente, se sacrifica. Quem quer mais de Deus vai se sacrificar. Então, ou seja, João capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Olha que interessante o que fala a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, tire para que dê mais fruto. E vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. E a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também como vós, se estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque de mim nada, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedides tudo quanto quiseste e vos será feito. Né? E Jesus ele fala aqui que ele é a videira, mas o que tem a ver a videira com o candelabro, com a menorá, quando a gente vai ver, né? Gente, ó, eu fiz um desenho, mais ou menos, acho que não vai dar nem pra vocês ver direito, mas acho que quem tá no Face aqui vai entender melhor. O candelabro, vocês estão conseguindo ver? A menorá, né? Então, ou seja, essa menorá, ela tinha, vou tentar pegar uma folha aqui, gente, pra desenhar, porque eu vou precisar desenhar, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer.
E a lousa nossa ali não ajuda muito não. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta escura. Porque eu quero que vocês entendam como que é. Vamos lá, ó. A menorá, ela tinha uma haste central, certo? Então, ou seja, aqui são as outras hastes. Isso daí a gente vai ver lá no livro de Êxodo, tá? Aqui é a base dela, tá? Tá conseguindo ver, gente? Aqui, ó, tá bem feio meu desenho, né, gente? Que desenhar ao contrário assim é meio difícil, mas vocês vão entender. Aqui era onde colocado o azeite e o fogo, né? Para que pudesse iluminar ali o tabernáculo. Só que a gente vai ver que ela também tinha uns desenhinhos nela. Até a Elô postou pra gente e ela colocou lá no grupo, né? Ela tinha 3 desenhinhos assim, ó, em cada vara, né? Que representava o fruto da amendoeira, né? Em todas as hastes, ó. Vou fazer as bolinhas assim só pra vocês terem uma ideia. Só pra gente poder entender melhor. Então, ou seja, quando Jesus fala, eu sou a videira, por que ele é a videira? Quem estiver em mim, olha só, e as minhas palavras em vós. Então, ou seja, a menorá é a representação de Jesus e a igreja. Vocês estão vendo? Aqui são os ramos, ó. Por quê? Porque a gente vai ver, quando a gente começa a ler ali, quando fala a respeito da menorá, quer ver, ó, Êxodo capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui, gente, qual capítulo que é? Capítulo 37, a partir do versículo 17, vocês vão ver falando a respeito da menorá. Então, ou seja, o candelabro, né? Ele era de ouro puro, batido, a Bíblia fala. As hastes, né? Ele deveria conter essas hastes, esses copos, né? A Bíblia chama de copos, que é onde se colocava o azeite para acender o fogo, né? Então, ou seja, nessas hastes havia uns copos feitos, e o estilo dele, gente, era como se fosse um botão de amêndoa, do fruto da amêndoa mesmo, né? E além disso, a gente vai ver, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente vai ver esses desenhos aqui, como eu falei pra vocês, de frutos, né? De amendoeira. Isso tá lá em Êxodo, tá bom, gente? Vocês podem ler lá depois, Êxodo 37, do 17 a seguir. O que significa? Quando Jesus ele fala, eu sou a videira, toda árvore que não der fruto, toda ramo que não der fruto será lançado fora. Por quê? Porque ele é a haste principal, né? Ou seja, a menorá tem uma representação também na nova aliança. E esses frutos aqui, se a gente for contar, ó, 3, 6, 9. São 9 de um lado, 9 do outro. 9 são os frutos do Espírito e 9 são os dons do Espírito. Ou seja, se eu não ando pelo Espírito, eu não estou ligado na onde? Na videira. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu preciso dar frutos. E os frutos eu dou através do quê? Do Espírito. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mateus 5, quem quiser perguntar agora é a hora, gente. Mateus 5, versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Então, ou seja, nós somos luz. Ou seja, quando a gente está enxertado em Cristo, quando a gente está conectado com Cristo, que Ele é a videira, e a gente dá frutos pelo Espírito, a gente é perfeito. A gente resplandece a luz de Cristo. Por que a luz de Cristo? Porque Ele é a haste central. Ele é o centro,
né? E olha que interessante, gente, quando a gente vai ver aqui as questões dos frutos, né? Dos frutos, olha só, eles estão nas varas. E quantas varas são? 3 de um lado, 3 de um outro. A gente sabe que o número 6 é o número da imperfeição, que é o número do homem. Mas quando Cristo está no meio, que Cristo o centro aqui, né? A haste principal, isso daqui se torna completo. Então, acabam se tendo 7 hastes. E aqui, o 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então, quando a gente começa a entender que em Cristo, né, o sacrifício dele, quando nós reconhecemos isso e nós estamos ligados a ele, aquilo que ele ensina, aquilo que a palavra ensina, a gente se torna perfeito, né? Por que a gente se torna perfeito? Através das obras que o Espírito manifesta em nós, os frutos do Espírito e os dons que a gente exerce. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu preciso desses frutos para eu poder viver, eu também preciso dos dons para poder desenvolver. Então, ou seja, em Cristo a gente se torna perfeito, em Cristo a gente se torna a luz do mundo. Não é à toa que Jesus fala essas palavras, vós sois a luz do mundo. Vocês estão entendendo, gente? Quando ele fala, eu sou a videira, né? Meu pai é o lavrador. Então, ou seja, Deus plantou a videira e colocou os ramos, e nós somos esses ramos. A menorá, ela também representa os 7 Espíritos de Deus. Mas o que é esses 7 Espíritos, né? Deus tem 7 Espíritos? Vamos ler lá para a gente entender? Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, o candelabro fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Provavelmente a gente já ouviu falar sobre esses 7 Espíritos de Deus, a gente às vezes não entende muito o que é os 7 Espíritos de Deus, né? Pois vamos bem, vamos entender o que é. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, ou seja, esses são os 7 Espíritos de Deus. O candelabro também faz referência acerca dos 7 Espíritos de Deus. E brotará como um rebento no tronco de Jessé, ou seja, da genealogia de Jessé viria esse rebento, né? Que viria como um renovo. E olha que interessante, gente, fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus, né? Depois tem outras referências aqui que fala em Apocalipse, eu vou ler uma só, tá? Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então, ou seja, os 7 Espíritos, quando fala na Bíblia, fala a respeito desse Espírito, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho. Isso que a gente leu aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, tá? O candelabro, a menorá, também fala a respeito da igreja, né? João, ele vê ali as 7 igrejas, ele vê 7 castiçais, né? Então, ou seja, os 7 castiçais representa também as 7 igrejas, né? Então, ou seja, e Jesus andava no meio dos 7 castiçais. Existem também 7 festas judaicas, e a partir dessas festas, né, do ciclo da lua, que como que podemos dizer, o relógio de Deus, ele se manifesta, vamos dizer assim. Por isso que ele fala, olhai para Jerusalém, né? Quando os ramos estiver brotando, derem os seus brotos, né? Existe algo escondido de Deus dentro disso daí. Por quê? Porque Jerusalém, Israel, é o relógio do mundo, né? Deus, ele tem um calendário. E o calendário de Deus é baseado no quê? Lá em Gênesis, né? Quando a gente vai ver que ele cria os astros e ele fala que é para marcar tempos e estações. E a gente entrar nesse contexto, gente, já é um outro assunto que é muito extenso, não vou entrar, tá? Mas só pra gente entender. Então, ou seja, o castiçal, ele tem uma representação muito forte para nós. Por quê? Porque ele representa a luz.
ele representa a igreja, né? Ele representa Jesus ali, né? A haste central, a videira, os ramos, os frutos do Espírito, as 7 festas, os 7 Espíritos de Deus. Então, ou seja, Deus, quando ele dá a Moisés esse projeto, que ele fala, faça conforme o modelo, é porque já existe um modelo no tabernáculo celestial, né? E depois, para a gente finalizar esse conteúdo de hoje, gente, eu vou por partes, tá? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do tabernáculo. Ficava também ali, de frente ao véu, o altar de incenso. O incenso, ele é o símbolo das nossas orações. Esse altar ficava, né, de frente ao véu, como eu falei para vocês. As nossas orações são apresentadas diante de Deus, né? Então, ou seja, Salmo 141, versículo 2, vou ler aqui só para a gente poder contextualizar. Salmos 141, versículo 2. Tá meio difícil de achar aqui. Minha Bíblia tá umas páginas coladas aqui. 141, versículo 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifícios da tarde. Aqui, se a gente for ver bem aqui, Davi, ele tá falando, também tem uma representação acerca do tabernáculo ali. Então, ou seja, as nossas orações é comparada a incenso que sobe diante de Deus. E a gente vai ver também aqui, ó, em Apocalipse, deixa eu ver se é capítulo 8 mesmo, gente, deixa eu conferir. Capítulo 8, deixa eu ver se é. Aqui, ó, capítulo 8, versículo, vou ler do 1, 2 e 3, diz assim: e havendo aberto o 7º selo, olha só para vocês verem, gente, a base da Bíblia é o Antigo Testamento. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo o altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Olha só, aqui João, ele está tendo a visão do anjo, né? Ele pegando esse incensário, ou seja, as orações dos santos, né? E a hora que Deus ele derramava, né, sobre a terra as orações, quando Deus ele ia responder, era derramado sobre a terra em forma de trovões, relâmpagos e terremotos. Deus ele responde a oração aqui quando João vê, né? Aqui já é o juízo de Deus acerca das orações que foram feitas, né? Então, ou seja, ele responde em forma de trovões, relâmpagos e terremotos, né? O véu, né? Quando a gente chega ali no véu, representa o quê? O corpo de Cristo. Então, ou seja, o corpo de Cristo foi partido por nós, para que nós pudéssemos ter, né, acesso à glória de Deus, a comunhão com Deus, a comunhão direta, né, a comunhão direta, aquilo que foi perdido no Éden. Então, ou seja, se passarmos pelo véu, nós vamos ver a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, para aspergir o sangue da expiação. O livro de Hebreus nos diz que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele também foi a nossa expiação. Assim nós temos livre acesso ao Pai. A arca, ela é a representação da glória de Deus, do trono de Deus. E a gente viu ali em Apocalipse, no capítulo 5, que os querubins estavam ali, voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então, ou seja, para eu chegar
na presença de Deus, em primeiro lugar, eu não posso chegar de qualquer maneira. O tabernáculo, ele é uma representação não apenas de quem é Cristo, mas do futuro que Deus ele tem planejado para a igreja, né? Não era só para o povo de Israel, não. Era para a igreja. Deus já via a igreja. Lembra que eu falei isso lá no início da aula? Deus, quando ele chama Jacó, ele já vê Israel. Quando Deus ele chama o povo hebreu, acontece o quê? É igual Paulo lá fala na carta aos Efésios, que ele tinha um plano estabelecido antes da fundação do mundo, que foi através de Abraão, que ele escolheu Abraão e separou dali um povo, para que outros povos ali, os gentios, pudessem ser alcançados também. Então, ou seja, o plano de salvação de Deus, ele é estendido a nós também. Então, ou seja, para os hebreus tem um sentido físico para eles, né? Para nós é no sentido espiritual. Por quê? Porque a gente já tem o entendimento do que Jesus ele veio fazer, do que Deus queria ensinar. A gente já tem esse entendimento. Os hebreus, os judeus, eles estão esperando Jesus até hoje. Só que a gente já tem esse entendimento, né? Então, ou seja, que Deus ele continue falando ao coração de vocês, porque eu sei que Deus ele vai falar. E esse que a gente estava conversando aqui com a Jaqueline, né, a respeito, a irmã Vera também, da palavra de Deus, é isso mesmo, gente, que eu quero ver em vocês, sabe? Essa vontade, esse desejo de querer aprender mais, não só de querer aprender, mas de compartilhar aquilo que vocês têm aprendido. Até porque Jesus ele fala o que pra gente? Ide por todo mundo e pregai. Então, ou seja, a gente precisa compartilhar aquilo que a gente aprende. A gente não pode pegar a semente e matar a semente. Eu sei, eu não vou falar pra ninguém porque isso daqui é coisa profunda. Nossa, se eu falar, alguém vai copiar a minha ideia, porque tem gente que é assim, né? Não, compartilha, porque não é de você, vem de Deus. O entendimento que você está tendo hoje da palavra aqui, que nós estamos tendo, é para a gente passar adiante, porque isso que a gente está exercendo são os frutos que a gente está dando através dos nossos dons. Deus ele vai querer, né? É só ler lá onde a gente leu lá a respeito da videira, né? Então, ou seja, ele limpa as varas para que dê mais frutos ainda. Então, que a gente venha dar frutos, que a gente venha pensar com propósito de reino mesmo, né? Não nessa questão só da igreja, né? Igual eu falo, gente, a gente às vezes se limita muito à igreja. Eu falo isso porque eu vivi muito tempo assim. A gente se limita muito à igreja. Se eu fizer na igreja, eu tô fazendo na igreja. Não, se estende, sabe? Se estende aos seus vizinhos, aos seus familiares, abrir uma live aqui e compartilhar esse conteúdo. Então, ou seja, deixa Deus usar vocês, né? É igual eu falo, eu não quero chegar no céu de mãos vazias. A gente já pensou que vergonha? Tantos anos de crente e não ter nada para apresentar para Deus? O que você fez? Cantei na igreja. Tá, mas quantas almas você ganhou? Quantas pessoas foram transformadas através da sua vida, né? Porque cantar na igreja, gente, cantar para quem já conhece é uma coisa. Pregar para quem já conhece é uma coisa. E agora, quem não conhece, né? Será que realmente a gente tem feito, né, as coisas como Deus gostaria? Quando eu falo isso, eu me incluo também, tá, gente? Isso serve para mim, porque todas as vezes eu vou orar e falo, Deus, eu tenho vergonha de mim. Eu não faço nada para Deus, nada, né? Então, ou seja, que a gente venha se despertar através da palavra e querer buscar mais entendimento, conhecimento, para que a gente possa desenvolver no corpo de Cristo. Até porque o corpo de Cristo, ele precisa se desenvolver, né? Tudo que não se desenvolve no corpo, ou tá necrosado, ou morreu, ou é doente, né? Ou é uma célula doente ali. Então, ou seja, a gente precisa se desenvolver. Um organismo vivo, ele se reproduz, ele se desenvolve, ele não fica limitado, né? Então, ou seja, que Deus ele continue falando no coração de vocês,